Pessoal, vamos seguindo agora com o vídeo 4, tá? Sobre teoria cinética dos gases e, mais especificamente, vamos seguir aqui com o estudo dos gases ideais, né? A gente está vendo algumas aplicações do que a gente já viu, que a gente viu nos últimos 2 vídeos, né? Então é o seguinte, pessoal, só corrigindo uma informação, no finalzinho do vídeo 3, eu falei que já agora, nesse 4º vídeo, a gente ia construir um modelo relacionando a pressão de um gás ideal com a velocidade média das partículas no interior de um gás, tá? Eu vou deixar isso para o vídeo 5, tá? Eu preciso discutir mais alguns exemplos, esses 2 que eu coloquei aqui. Aí sim, no vídeo 5 a gente dá sequência no conteúdo desse capítulo, tá legal? Então, mais um exemplo aqui sobre gases ideais. Vamos agora trabalhar com a transformação isobárica de um gás ideal. Isobárica é uma transformação onde a pressão do gás é constante, tá? Então, nesse exemplo, a gente tem o seguinte: um gás ideal tem lá uma certa quantidade de mols, né? Ele está submetido a uma pressão de 4 newtons por metro quadrado e sofre uma transformação do estado A até o estado B, descrito por esse gráfico aqui. Ó. Então, no estado inicial, o gás está submetido, né, à pressão de 4 newtons por metro quadrado, temperatura de 100 Kelvin e o volume dele é 1 metro cúbico. Esse sistema, então, passa para o estado B, dobrando o volume, dobrando a temperatura, mas mantendo a pressão constante. Tá? E nesse processo, do estado A até o estado B, o exercício falou que o gás absorveu 20 joules de energia. Tá? Então, eu quero saber, nesse processo, qual que é a variação da energia interna desse gás ideal. Tá? O número de mols desse gás ideal não foi afirmado para a gente, não foi informado, né, para a gente, mas a gente não vai precisar. Tá? Primeiro, deixa eu chamar a atenção para um detalhe importante desse gráfico aqui, gente. Olha só. Aqui eu tenho, como a pressão é constante, eu tenho um gráfico de volume por temperatura. Olha só o comportamento desse gráfico numa transformação isobárica. Esse gráfico ele tem um comportamento retilíneo, né? Uma função de primeiro grau. Então dá uma olhada no porquê disso, usando a equação dos gases ideais. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes temperatura. Ué, se a pressão do gás é fixa, então passa ela para o lado de cá dividindo. Se a pressão é constante, o volume é igual a NR sobre P, isso tudo aqui é constante, porque tanto a pressão quanto o número de mols estão mantidos fixos, vezes a temperatura do gás. Ué, gente, então o volume nessa transformação é igual a uma constante vezes a temperatura. Se eu faço então justamente um gráfico de V por T, o que vai me dar esse gráfico? Vai me dar uma reta, né? A potência aqui é unitária. Então, nesse processo, o volume é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, se eu dobro a temperatura, eu dobro o volume. Se eu triplico a temperatura, eu triplico o volume. E por aí vai. E é justamente isso que está mostrando aqui, né? Dobrei a temperatura, o volume dobrou. Tá? E mais do que isso, para aquela representação ali ficar matematicamente 100% correta, olha só. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, né? Ou seja, uma reta, que passa pela origem. Então, se a gente extrapolar a linha dessa transformação para 0 Kelvin, ou seja, se eu pudesse resfriar esse gás ideal até 0 Kelvin, para T igual a 0, o volume teórico seria quanto? 0. Então, eu teria que prolongar, para esse gráfico aqui ficar 100% correto, o prolongamento dessa linha da transformação isobárica desse gás ideal, o prolongamento dela passa pela origem. Então essa é a transformação cujo prolongamento passa pela origem. Tá? Então é um prolongamento teórico, né? Se eu pudesse atingir o zero absoluto para esse gás ideal, o volume seria, teoricamente, o volume seria 0. Tá? Claro que na prática tem uma série de complicações aí, né? Que a gente já discutiu isso. Quando você se aproxima do zero absoluto, a matéria sofre uma série de transformações de natureza quântica, né? E aí isso complica um pouco a descrição, né? Mas, usando essa representação simples aqui, se T fosse 0, o volume teórico desse gás dela seria 0 também, por isso que o prolongamento passa pela origem. Tá legal? Então, só chamar a atenção para o comportamento do gráfico.
Então, ele está perguntando qual que é a variação da energia interna do gás. Vamos lembrar, primeira lei da termodinâmica, gente. O que é a variação da energia interna de qualquer sistema? Ué, ΔE interno, ΔE interno é igual a quantidade de calor trocado pelo sistema menos o trabalho do sistema, no caso é um gás, né? Se o gás expande, se ele aumenta o volume, o gás realiza trabalho sobre o meio externo, esse número é um número positivo. Se o gás sofre trabalho, ele diminui o seu volume, né? Se ele está sendo comprimido, ele sofre um trabalho, essa grandeza aqui é um número negativo. Por outro lado, né, se o gás absorve energia, que é um número positivo, se ele libera energia para o meio, esse cara é um número negativo, né? A contabilidade final aqui me dá a variação da energia interna, ou se ele está aumentando a sua energia interna ou diminuindo, tá? Então vai depender dessas duas quantidades aqui, calor trocado e trabalho realizado. Aqui ele já informou para a gente que o calor absorvido no processo AB é 20 joules. Então basta eu calcular o trabalho do gás num processo isobárico, que é muito simples, né? O caso mais simples possível de cálculo de trabalho, porque a pressão é constante. O que é o trabalho de um gás? Seja numa expansão ou numa contração, né? Seja aumentando o volume ou diminuindo. O trabalho é a integral de pressão do gás dV. Então é a pressão integrada no volume, desde o volume inicial até o volume final. Ok? Nesse caso, como a pressão é constante, ela sai fora aqui da integral, então você vai ficar pressão, que é 4, né, Newton por metro quadrado, vezes a integral de dV. Ué, a integral de dV é o quê? V final menos V inicial. Isso é delta volume, né? O volume final que é 2 menos o volume inicial. Então isso aqui vai dar quanto? A pressão, aqui já está tudo no sistema internacional, né? Newton, sistema internacional de unidades, Newton por metro quadrado, e aqui já está em metro cúbico. Então a pressão vai ser 4 vezes o delta volume. Passou de 1 para 2, variou 1, né? Então isso aqui vai dar 4 joules. Isso é o trabalho do gás. Nesse processo, além do gás realizar, você vê que o gás está expandindo. Então esse trabalho aqui é um número positivo. É o gás que está realizando um trabalho sobre o meio, né? Lembrando aquele cilindro lá da cilindro de laboratório, né? Se o gás está expandindo, ele está empurrando esse pistão para cima. Então o gás está realizando um trabalho sobre o meio, né? No caso, o pistão ali onde ele está confinado, né? Ou o pistão que está confinando o gás aqui nesse cilindro. Então, nesse caso, o gás está fazendo trabalho e esse cara é um número positivo. Então, o que é a variação da energia interna? O ΔE. Variação da energia interna do gás é os 20 joules de energia que ele absorveu, 20, menos os 4 joules de trabalho que ele realizou, que isso veio lá da primeira lei da termodinâmica, né? Isso aqui, ó, só lembrando, isso aqui é a primeira lei da Terra. Uma relação absolutamente geral. Na verdade, isso aqui é um enunciado do princípio de conservação da energia que a gente já discutiu, né? Então, isso aqui vale em qualquer situação. Seja uma transformação gasosa, um líquido, seja um sólido, enfim, isso aqui sempre vale, tá? Então, o ΔE do gás, nesse caso, vai ser os 20 joules de calor que ele absorveu, menos os 4 joules de trabalho que ele realizou. Então, isso aqui vai dar 16 joules. Então, nesse processo, o gás absorve energia e realiza trabalho. No cálculo final, o gás está aumentando a sua energia interna, ou seja, ele está sendo aquecido de 16 joules. Tá? A gente vai ver mais para frente que a energia interna de um gás ideal está diretamente associado à sua temperatura. Então, se ele está aumentando a sua energia interna, necessariamente ele está sendo aquecido, né? Então a sua temperatura está aumentando.
A gente vê isso depois. E aí, então, só para complementar essa série de exemplos, né, de gases ideais, falta então a gente fazer esse exemplo, que na verdade é parte da matéria, né? É o cálculo do trabalho de um gás ideal numa transformação isotérmica. Tá? Vamos ver como é que funciona isso. Então, de novo, a gente tem um gás lá confinado no nosso cilindro lá de laboratório. Eu estou, por exemplo, permitindo esse gás expandir, variando a sua pressão. Tá? Então, digamos que nesse processo aqui, olha só, eu estou diminuindo a pressão sobre o gás e ao mesmo tempo ele está expandindo, mas mantendo a temperatura fixa. É uma transformação isotérmica, tá? Com a temperatura sempre constante. Vou deixar esse botãozinho aqui de temperatura sempre no mesmo valor. Vou retirando pezinhos desse camarada, ao mesmo tempo o gás vai expandindo lentamente o seu volume e eu vou representando isso num gráfico. Tá? Então o sistema vai estar sempre em equilíbrio. No caso, uma transformação é uma expansão isotérmica. Então, num gráfico de pressão por volume, como o sistema está sempre em equilíbrio, é isso que eu estou tratando o tempo todo, eu consigo representar isso no gráfico. Tá? E eu até comentei no vídeo anterior, né, a forma matemática dessa curva isotérmica, num gráfico de P por V, é muito simples de calcular. Né? A gente parte da equação de estado dos gases ideais. Pressão vezes volume é igual a nRT. Eu estou supondo que a temperatura está fixa, né? Uma transformação isotérmica. Então, se PV é igual a nRT e tanto N quanto T são fixos, o que é a pressão? É nRT, tudo constante, vezes o volume passou para cá dividindo, então vai ser nRT 1 sobre volume. Então, a pressão nessa transformação ela é inversamente proporcional ao volume. Se eu dobro o volume, a pressão diminui pela metade. Se eu triplico o volume, a pressão diminui por 1/3. E por aí vai. São inversamente proporcionais. A forma matemática dessa curva é uma coisa do tipo 1 sobre V. Por isso que tem esse decréscimo, né? Essa cara, é uma hipérbole, né? Essa curva. Quanto maior o volume, menor a pressão, de acordo com aquilo ali. Tá? Então eu quero agora, num processo, por exemplo, de uma expansão isotérmica, eu quero ser capaz de calcular o trabalho que o gás está realizando nesse processo. Olha só, o gás está aumentando o seu volume, então o pistão aqui está subindo. Se ele está subindo, o gás realiza um trabalho. Quanto que vale esse trabalho? Eu tenho que calcular de novo a integral de P dV. Só que aqui, ao contrário do exemplo anterior, a pressão não é mais constante. A pressão, nesse caso, é uma função do volume. Então, o trabalho do gás nessa expansão isotérmica vai ser a integral de P dV, desde V inicial, que é o meu VA, até VB. Para eu calcular essa integral, eu tenho que substituir a relação entre pressão e volume, né, para esse tipo de transformação. Então, isso aqui vai ser integral de VA até VB. A pressão vai ser nRT, que é tudo constante, então vai ser nRT vezes o diferencial de volume sobre volume, integral de dV sobre V. N é fixo, o R é sempre constante, né? E a temperatura é fixa, que é uma isotérmica. Então eu vou tirar esse cara da integral e vou ficar a integral de dV sobre V. O que é uma integral de dV sobre V lá no cálculo? Isso dá um Ln para a gente, né? O logaritmo natural. Então isso aqui vai ser igual a nRT vezes a integral de dV sobre V. Essa integral vai dar um Ln avaliado nesses extremos, né? De VA até VB. Isso vai me dar, fazendo aqui direto, tá? Isso vai me dar um Ln de volume final, que é o VB sobre VA.
Então, o trabalho do gás é NR vezes temperatura, constante, né? Vezes NN de V final sobre V inicial. Nesse caso, como o V final é maior do que o V inicial, é uma expansão isotérmica, VB sobre VA é um número maior do que 1, o NN de um número maior do que 1 é um número positivo, né? O resto aqui é tudo positivo. Então, o trabalho do gás me dá um número positivo, está correto, né? Se o gás está expandindo, ele realiza um trabalho, esse cara tem que ser um número positivo. Se fosse uma compressão isotérmica, né? Se o gás saísse de VB até VA, aí seria negativo, né? Esse cara seria menor do que esse, essa razão seria um número entre 0 e 1, o NN de um número entre 0 e 1 é negativo, eu teria um trabalho negativo. Se o gás estivesse sendo comprimido, se estivesse diminuindo, se esse pistão estivesse descendo aqui ao invés de subir, então o gás estaria sofrendo um trabalho, esse cara seria negativo. Tá? Só chamando a atenção para um último detalhe aqui, pessoal, é o seguinte. Então a gente já viu que as transformações isotérmicas, elas têm essa cara, né? A cara de uma, isso aqui é uma hipérbole, né? No gráfico pressão por volume. Isso a uma certa temperatura. Digamos que eu queira representar, isso é só um detalhe, tá? Adicional. Digamos que eu queira representar nesse mesmo diagrama pressão por volume, uma outra isotérmica, ou seja, uma outra transformação isotérmica, que é feita a uma temperatura mais elevada do que essa. Digamos que essa temperatura aqui seja 100 Kelvin. E eu quero representar nesse mesmo gráfico uma outra isotérmica, uma outra transformação isotérmica, que seja feita a uma temperatura de 200 Kelvin. Como é que isso fica no gráfico? Bom, essa outra isoterma vai continuar sendo uma hipérbole, mas ela vai estar deslocada para cima do meu diagrama PV. Então, digamos que esse aqui, ó, essa transformação, essa expansão isotérmica, é feita a uma temperatura T1. Agora eu quero uma outra isoterma, uma outra transformação isotérmica, feita a uma temperatura superior a T1 e com os mesmos volumes, final e inicial. Então, como é que fica? Ficaria uma coisa assim, ó. Eu quero partir do mesmo volume inicial e chegar até o mesmo volume final. Mas essa outra isoterma, ela vai estar deslocada para cima do gráfico, ela vai ser uma coisa assim. Esse seria o ponto inicial, esse aqui seria o ponto final, e essa isoterma aqui de cima, essa outra expansão aqui de cima, é uma isoterma com T2 maior do que T1. Quanto maior a temperatura da transformação isotérmica, mais para cima essa curva vai estar deslocada. Então, se eu fizer uma série de transformações isotérmicas, cada uma com temperatura superior à outra, eu vou ter então uma família de isotermas deslocadas verticalmente. Né? Isso fica fácil de ver porque eu tenho certeza que esse cara, essa linha, tem que estar deslocada para cima dessa. Ué, é simples, né? Pega, por exemplo, um ponto aqui. Ó. Vamos pegar um ponto nessa isoterma de cima e nessa isoterma de baixo com o mesmo volume, tá? Com o mesmo volume. Então você teria aqui um volume V qualquer, tá? Para as mesmas, o mesmo volume para essas duas linhas isotérmicas, tá? Dá uma sacada na equação de estado dos gases ideais. Bom, para esses dois pontos aqui, o volume é fixo, né? O volume é o mesmo. Digamos que o número de mols seja o mesmo, tá? Como essa então volume N e R é o mesmo para esses dois pontos. Mas como esse cara aqui de cima está a uma temperatura mais elevada do que o cara aqui de baixo, se M, R e V são fixos, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Né? Então, para dois pontos que estão ao mesmo volume e têm o mesmo número de mols, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Por isso que essa isoterma de cima ela está deslocada verticalmente em relação à isoterma de baixo. Okay? Se eu quisesse uma isoterma mais fria do que T1, ela estaria passando aqui embaixo. Né? Quanto menor a temperatura da isoterma, mais baixa essa linha vai estar. Ok? Então, beleza, gente. Aí sim, né? Isso encerra o vídeo 4. No vídeo 5, a gente dá sequência aos conteúdos.